Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Joycast, o seu podcast de toda segunda-feira. Sejam bem-vindos novamente com o pastor Wellington, pastor Juliano, essa turma incrível que tem nos ensinado bastante. Vou pedir uma coisa para vocês, se você começou a assistir agora, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você vai receber todas as atualizações dos novos podcasts, tem coisas muito boas chegando por aí, então para você ficar ligado aqui na Joy. Hoje nós temos um tema, assim, acho que bem relevante e bem atual, né? Uhum. Eu posso falar por experiência própria, que quando a gente dividiu quem iria mediar os temas, falou muito comigo, que nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. E, assim, falar de ansiedade acho que minha cabeça, ela tenta viver o máximo no futuro possível. Uhum. E eu sempre tento trazer ela para o presente. Então, vamos dar uma pincelada hoje na ansiedade. Acho que nós não somos médicos, né? Então, nós não vamos abordar a doença em si, mas nós queremos compartilhar um pouco da experiência dos pastores dentro das casas, dentro da comunidade, como a gente pode identificar ou tratar isso. Bacana? Show de bola. Show de bola? Ótimo. Pergunta, vocês são ansiosos? Eu, Você é ansioso, pastor? eu demais. Sofro muito com ansiedade. Não parece, Juliano. Não mas parece, sofro. né? Não parece. Muito. Preocupação, assim, pra mim é pré-ocupação. Uhum. Então, eu acho que talvez eu tento racionalizar muita coisa. Resolver muito problema que... A ansiedade é um pouco disso, né? Resolver problema que nem existe ainda. Então, quando eu tenho uma situação para resolver, eu penso em diferentes implicações, plano A, plano B, plano C. E, assim, já tive muita dificuldade para dormir, muita dificuldade. Tomar medicamento para poder relaxar, descansar, porque deitava, o sono não vinha, porque minha cabeça ficava A mil o tempo todo. Então, por algum tempo eu tive uma grande, imensa, terrível dificuldade, por exemplo, de dormir, descansar, né? Então eu sou uma pessoa ansiosa, eu consigo me controlar para não transparecer a ansiedade. Então isso eu acabei criando esse mecanismo, né, de enganar, mas eu sou extremamente ansioso. Eu diria que eu acredito que eu já fui mais ansioso. Inclusive, eu perdi um hábito que eu tinha e que de vez em quando ele aparece, que é roer unha. Que às vezes é um sintoma da ansiedade. Quando eu era bem mais novo, eu acredito que eu era bem mais ansioso. Mas eu acredito que todos nós, em determinadas situações, dependendo do que nós estamos passando, mesmo uma pessoa que não tem uma característica de ansiedade, dependendo da situação, ela pode desenvolver uma ansiedade, por exemplo, em determinadas situações, problemas, por exemplo, da vida. Dizem que a ansiedade é o mal do século, né? O mal do século XXI. Pelo menos eu não sei aqui no Canadá, mas no Brasil, hoje, ansiolíticos são campeões de venda nas farmácias. Né? Cada dia mais novos, né? Cada dia mais. Os adolescentes. Sim, eu acredito que sim. Nós vivemos numa sociedade, principalmente a nova geração, em que quase não se espera por nada. Por exemplo, eu lembro que o pessoal falava de série, você ficava uma semana esperando um outro episódio. Hoje o pessoal, verdade. se você falar que você tem que esperar um episódio para você assistir uma série, quer dizer, não existia maratonar quando eu, por exemplo, era mais novo, porque os episódios não estavam disponíveis para que você pudesse maratonar uma série. São coisas, por exemplo, você fazia um pedido, uma coisa simples, não tinha uma empresa como temos hoje, não sei se eu posso dizer o nome, estou aqui pensando, em que você faz o pedido hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade, no dia seguinte, no máximo, o que você comprou está na sua casa. E geralmente você paga mais caro por isso. Sim, você paga mais caro pela entrega, né? Só pra ter. É uma sociedade on demand. É um clique, literalmente. Hoje, para você fazer uma compra, né, num site num Amazon da vida, é um clique. Entendeu? Então E eu acho, assim, para essa moçada, eu vou colocar assim, a nossa geração mais antiga também nisso. Eu acho que tem muito a ver com o que um autor
acho que vocês conhecem, já ouviram falar, Auguste Cury, menciona num dos livros dele, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, o nome, eu acho que o título do livro é Ansiedade, inclusive. E ele fala muito disso. A Síndrome do Pensamento Acelerado, que tem muito a ver com o consumo que a gente faz de informação. É uma geração altamente conectada, hiperconectada, que se acha multitarefa, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, se acha, porque, na verdade, não acredito que nós sejamos multitarefa, né? A gente tem que ter foco. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Então, essa quantidade de informações, redes sociais, etc., eu acho que criam realmente essa cabeça cheia de informação para processar, e o que fatalmente gera uma ansiedade muito grande. Você vê o crescimento de pessoas ansiosas, o aumento, sobretudo entre os mais jovens, caminha concomitantemente ao crescimento, por exemplo, das redes sociais, do uso das redes sociais. Sim. Enfim, eu acho que poderia fazer vários diagnósticos aqui sobre por que nós hoje, a nossa geração é tão ansiosa. Eu acho que falta um pouco de se afastar. Eu trabalho com tecnologia e eu acredito muito que a tecnologia, ela te coloca em um lugar que você não precisava estar. E ela te dá informação que você não precisa ter. Sim. Não precisava daquela informação. Então, e na TI a gente tem uma coisa que fala a geração dos 40 segundos. Porque é o tempo de um Reels do Instagram. Porque você assiste 40 segundos de quantas coisas? De, sei lá, 1 hora fazendo scrolling ali de 40 segundos. Você tá cheio de informações picadas. Você não tem, na verdade, uma informação inteira. Não, é. E aquilo te acelera. Então, eu concordo 100% nisso. E como vocês veem, pastores, uma forma que hoje tem uma abordagem no sentido de... Algumas pessoas falam que não é real, algumas pessoas falam que é você se aproximar de Deus, você está afastado. E eu acho que se você abriu, um pastor abrindo que tem ansiedade, sabe controlar, eu acho que já pré-responde a pergunta. Mas como a gente pode falar para algumas pessoas que isso não é falta de Deus? Porque algumas pessoas falam, não, você precisa de Deus. Você não está lendo a Bíblia, você não está orando. Então, por isso que você está nessa situação. Seria esse o caso? Eu diria assim. Primeiro, nem toda ansiedade é ruim. Paulo fala, por exemplo, que ele ficava preocupado com as igrejas. E o termo que ele usa é muito parecido com o termo que Jesus usa em Mateus, quando ele diz, não andeis ansiosos. Então tem uma preocupação que é natural, que é normal. Você vai ter uma prova, você fica preocupado. De certa forma, ansioso. E a tua ansiedade e preocupação vão te levar a estudar. Né? Você vai caminhar, né, numa região perigosa, por exemplo. Você vai ficar ansioso. Evidentemente preocupado. O seu corpo vai responder. Sua respiração, você vai ficar mais ofegante, seu coração vai palpitar mais rapidamente, o pelo vai arrepiar. É o seu corpo preparando você para aquele momento de perigo, de estresse. Né? Então, eu acho que nem toda ansiedade ela é ruim. Existe uma ansiedade, uma preocupação que ela te prepara para o momento de tensão, um momento de perigo. Né? Eu também não acho que toda ansiedade tem a ver com aspectos espirituais. Não acredito. Existe um tipo de ansiedade que é fundamentalmente fisiológica, biológica, e que a gente não vai entrar nessa questão, mas clínica, né? Mas é uma ansiedade que só vai ser controlada com recurso medicamentoso. Então existem pessoas que precisam se valer de medicamentos para o controle da ansiedade, mas que não seja medicamentos autodiagnosticados. Então precisa se procurar um profissional, um médico, um psiquiatra, para que essa pessoa tenha, né, os recursos necessários para o controle da ansiedade. Eu comentei aqui em off, né, que um pastor, um dos maiores pastores que já existiram, que é o Charles Spurgeon, ele sofria de depressão e ansiedade. E era em decorrência de um problema físico. Alguns dizem que era gota, né? A gente sabe, doença gota, e que tinha muita dor. E até Spurgeon era um homem que usava cachimbo, conhecido por isso. Só que naquela época se defendia que o cachimbo
amenizava as dores oriundas da gota, né? Mas ele tem livros sobre isso, escritos sobre isso, depressão, ansiedade. Então, nem toda ansiedade tem a ver com uma questão espiritual, uma coisa biológica, fisiológica, e Deus é o Deus de toda a ciência, de toda a verdade, de tudo que é bom, e ele capacitou os seres humanos para produzirem coisas que vão nos ajudar, seja aí numa questão neurológica que está descompensada e que você precisa de química, porque o nosso corpo também é química, né? Precisa. Então a gente aqui na nossa igreja, eu sei que a posição do pastor Wellington também é essa, a gente não descarta a ajuda profissional de médicos qualificados, de remédios para ansiedade. Eu nunca aconselhei uma pessoa a simplesmente pegar os seus remédios e jogar fora. Não, porque se está ansioso é falta de fé. Isso é uma grande bobagem. É uma doença também que precisa ser tratada como doença, uma doença psicossomática. Agora, o que acontece muitas vezes, desculpa aqui estar me alongando, mas eu acho que é um tema que fala muito comigo, porque eu vivencio isso na pele, é a biologização de problemas espirituais, de pecado. Eu já comentei algumas vezes. Então, você olha para a criança que é desobediente e você fala, é hiperativo. Boa. Então, não, peraí. Uma questão é hiperatividade que tem que ter um diagnóstico fechado por um profissional. Mas eu, como pai, não posso simplesmente chegar para o meu filho, né, que está quebrando tudo na casa do meu amigo, do meu irmão, né, de alguma visita, e falar que ele é hiperativo. Não, tem a questão da desobediência. E às vezes a ansiedade a gente faz isso. A gente biologiza o problema e a gente acha que o controle da nossa ansiedade está numa prateleira de uma farmácia quando não está. Aquilo vai produzir um paliativo, vai ajudar a amenizar o sintoma, mas não vai resolver a causa, porque tem sim um tipo de ansiedade que é fundamentalmente espiritual. E quem falou isso foi Jesus. Então, acho que depois a gente entra nisso, ou se o pastor Wellington quiser entrar. À vontade. Completar? Tava muito bom. Tava bom, né? Tava só ouvindo aqui. E que fala muito comigo também. E nessa abordagem de não andem ansiosos e fé e espiritualidade, eu acredito que as duas, e concordo plenamente que as duas têm que andar muito juntas e entender para onde está a raiz do problema. E que muitas vezes você vai ter um lado espiritual, você vai ter um lado de passado de falta de perdão, você vai ter um estresse de pensamento no futuro que você nem sabe se vai acontecer. E para trazer isso perto, num devocional, numa leitura bíblica, numa oração, qual seria os passos? Bom, as abordagens podem ser inúmeras. Eu não vou lembrar os números de maneira precisa, mas muitos teóricos e acadêmicos eles já fizeram pesquisas em que se mostram que grande parte de todos os nossos medos eles jamais se concretizam. Ou seja, você fica com aquela expectativa de que você, por exemplo, vai perder o emprego que não perde, ou que o teu cônjuge vai te deixar e ele não deixa, ou que, enfim, você não vai conseguir atingir tal patamar. Então veja que nós gastamos um tempo desnecessário, um tempo no sentido daquilo que foi mencionado aqui. A gente fica pensando muito nisso, né? Elaborando o que podemos fazer. Você fica pensando em estratégias para lidar em um problema que ainda não existe. Você está antecipando um problema, procurando soluções para um problema, só que todo esse tempo, esse esforço, essa energia que você usa, que você utiliza nesse tempo presente, que poderia estar focada para algo mais produtivo agora no presente, você acaba tirando essa oportunidade de você crescer, amadurecer, empreender em razão de uma preocupação que é hipotética apenas. Não é real. Ela é hipotética. É nesse sentido que a Bíblia apresenta Jesus falando, basta cada dia o seu mal. Ou seja, por que você está preocupado com o problema de amanhã que você não sabe nem... Primeiro, você não sabe nem se você estará aqui amanhã, muito menos se esse problema... Então, assim, nós temos nesse sentido que, por exemplo, você poderia apresentar essa abordagem e eu acredito que toda pessoa que fizer uma análise
sincera, profunda da sua vida, vai perceber que em vários momentos nós sofremos por problemas que eles nunca vieram a existir. Essa é Nunca se interessante. concretizaram. E se? E se? O famoso. E se? E se? Eu complemento também um outro fator pessoal para mim. Uhum. Sendo muito sincero comigo, eu tenho que chegar à conclusão que parte da minha ansiedade tem a ver com uma preocupação com o que é supérfluo, não essencial. Porque eu Uhum. tenho essencial. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho saúde. São coisas essenciais. Às vezes a minha preocupação é com o meu visto. O meu visto é importante, mas ele não é essencial. Uhum. Essencial não é o país onde eu estou. Isso não é essencial. Deus não prometeu que eu estaria aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Não. Ele prometeu que ele vai cuidar de mim. Boa. Isso é essencial. Mas às vezes a preocupação muitas vezes não é de fazer a compra do mês. A preocupação é de pagar o carro do ano que eu comprei. Comprar o carro do ano é essencial? Não, não é essencial, é supérfluo. Então eu acho que isso daí para mim é verdadeiro, assim, no mais alto nível, ou seja, a preocupação, encher a minha mente de coisa que ainda não aconteceu e também de me preocupar demais com o que não é essencial à minha vida. Até a palavra preocupação, ela significa mente dividida no original. Alguns entendem que traz a ideia, como o pastor Hernandes, de estrangulamento. Uhum. Exato. É como se duas cordas fossem puxadas em direções opostas. Então é um estrangulamento, e a ansiedade faz isso, ela estrangula a você, estrangula a alma, você se sente assim, estrangulado. E outros dizem que não, é aquela mente que está dividida porque ela está pensando em várias coisas. Você está se ocupando de várias coisas. Então por isso que está crescendo muito esse movimento de meditação no Brasil. Pessoas que estão buscando a meditação. O que é isso? É esvaziar um pouco a mente. Esvaziar a mente, ter um tempo tranquilo. Que a Bíblia dá uma outra solução, um outro caminho, que é muito melhor do que simplesmente se silenciar. Que é você falar, mas falar com Deus. Né? Juliano, se eu puder pegar um gancho na sua fala em relação a essas escolhas equivocadas que nós tomamos, por exemplo, ao ver a necessidade de comprar o carro do ano, por exemplo, que não é essencial. Eu me recordo também de ter lido alguns artigos que falavam sobre como países pobres têm muito menos ansiedade do que países ricos. Ou seja, parece que quanto mais coisa eu tenho, que teoricamente eu me sentiria satisfeito por ter alcançado, necessariamente não é esse o resultado que você tem. Ao passo que a pessoa que está numa situação talvez de mais pobreza, de inferioridade, nesse sentido, ela está se preocupando com o essencial, o que eu vou comer hoje, como que eu vou resolver. E veja, e eles não estão enfrentando problemas que nós temos, ou seja, em certo sentido, a ansiedade pelo não essencial é um problema que nós mesmos criamos, correto? Ele é fruto das nossas escolhas equivocadas, que é o que o Tiago, o irmão de Jesus, vai falar. Primeiro, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. Quando vocês pedem mal. Pronto. Sim, perfeito. É isso aí. É isso aí. É difícil. É muito difícil, mas acho que essa coisa do supérfluo para mim pega bastante. O que a gente tá eu acho, particularmente, eu não sou muito hoje eu tenho usado um pouco mais rede social por causa da igreja, de publicar as coisas e tal, mas não sou um cara low profile nesse ponto. Mas eu acho que as redes sociais elas têm um componente muito importante nesse agravamento da ansiedade, porque por causa da comparação, as redes sociais elas te apresentam para o mundo perfeito. Você segue pessoas onde elas estão vivendo o melhor delas, né? Estão vendo no palco. Você não enxerga os bastidores. Você enxerga essas pessoas no palco. E somos seres humanos. A gente não quer confessar alguns pecados, como o pecado da inveja, mas nós somos invejosos também. A inveja é um pecado que nos assola,
né? Então você começa a acompanhar muitas pessoas fazendo muitas coisas, conquistando muitas coisas em muitos lugares, e você passa a se comparar. E o descontentamento, ele se inicia com a comparação. Quando você começa a se comparar com pessoas, você vai ser tomado pelo descontentamento. E o descontentamento vai fazer com que você busque mais, com que você queira mais. E é aí que mora o perigo. Porque coisas que você não precisava, você passa a querer, porque você está se comparando com pessoas, e o fato de você querer essas coisas que você ainda não tem, vai gerar ansiedade. Pode ter certeza que essa moçada, essa nova geração, ela é ansiosa em grande medida porque ela está imersa nas redes sociais, e essas redes sociais estão constantemente, repetidamente, gerando ciúmes, inveja, comparação e descontentamento. Ô, Juliano, então quer dizer que o uso de filtro ele ajuda a criar ansiedade? Todo mundo é bonito, né? Pois é. E é engraçado você falar que eu tô lembrando um psiquiatra. Tava ouvindo um psiquiatra uma vez e ele falou assim, que, não vou lembrar o nome, o ansioso, ele cria a situação, ele se coloca dentro dela e ele coloca todo o arsenal que ele criou para controlar a situação. Mas mesmo assim, ele perde o controle da situação e se frustra. Uhum. Sim. Isso. É um ciclo que não tem fim. É. Porque quanto mais você, o ansioso, você quer controlar as coisas, só que você percebe que você não consegue. À medida que você percebe que você não consegue controlar, o que você quer? Exercer ainda mais controle. Tu criou outra coisa. Aí você cria outra coisa. Então não tem fim. É um negócio que É uma loucura. não é uma loucura. uma loucura. Chega a ser irracional. A ansiedade ela é irracional. Como Wellington trouxe aqui, através de estudos, que, assim, uma maioria de situações que causa ansiedade na gente, nunca vai acontecer. É irracional. E falando um pouco, e aí eu até deixei as perguntas aqui de lado, você vê que- eu acho que o pessoal que está aqui, principalmente gente que vive em outro país, tem várias situações, tem muito relação do medo. Como seria, eu acho que aí não tem uma fórmula mágica, mas uma forma da gente controlar o nosso medo para que não gere ansiedade, seria uma forma da gente se aproximar de Deus sem que a gente tenha medo a cada passo de estar fora, de visto, que eu acho que isso volta um pouco na confiança, né? De confiar. Qual seria uma... Mais uma vez temos várias abordagens. O que me vem à mente aqui, por exemplo, o fato de morarmos no exterior pode fazer com que nós tratemos o exterior como nosso ídolo. Eu preciso morar aqui ou nos Estados Unidos ou na Europa. Eu não posso morar no Brasil porque o Brasil está numa situação difícil, complicada. Então, assim, você vive sem tudo menos, sem aquela situação. E isso é um grande erro. O que volta naquela mesma categoria que o pastor Juliano mencionou também do supérfluo. É claro que as pessoas que estão aqui estão buscando uma melhor qualidade de vida, estão buscando mais tempo de qualidade com sua família, mas Deus ele pode ter outros planos. Deus pode ter outros planos. E não apenas isso. Nós comentamos também em podcasts anteriores, tem também a questão do tempo. Pode não ser agora, mas não significa que não, será um não de Deus. Pode ser no futuro. Aí é a questão da ansiedade, porque a ansiedade, eu vejo, um dos aspectos, não é somente o ter, mas eu preciso ter agora. Se for daqui 5 anos, não, você quer ter? Não, eu quero, mas eu quero agora. O mais rápido possível, eu não quero ter que esperar. E a Bíblia fala que o processo de espera, ele é didático, ele é educacional. Você aprende enquanto se espera. E é por isso que hoje os nossos filhos que nascem nessa situação, eles não aprenderam a esperar. Não aprenderam. Por exemplo, nós temos um conceito que já tem há um bom tempo, mas, por exemplo, fast food. Eu chego e como. Eu não tenho que esperar, correto? Agora, vamos imaginar os nossos antepassados. O abençoado tem que caçar o animal. Nossa.
encontrar o animal, caçar o animal para depois preparar o animal, tudo. Nós pulamos todos esses estágios e a gente já vai direto para o resultado. Perfeito. Perfeito. Eu diria eu acho que é treinar o coração, meu. Vai ajudar muito na luta contra a ansiedade. Treinar o coração na direção do pão de cada dia. Jesus ensinou a gente a orar e a pedir pelo pão de cada dia. Pão é aquilo que é essencial. Pão é aquilo sem o qual a gente não consegue viver, existir. Então, pão é esse símbolo do que é essencial. Então, quando a gente treina o nosso coração a pedir pelo pão, não que a gente não possa pedir pelo supérfluo. A gente pode. Para Deus abrir uma porta melhor de emprego, para você conseguir comprar um carro, para você obter a residência permanente aqui, o visto, a cidadania. A gente pode pedir o que quiser para Deus. Não tem problema. Contanto que não seja pecaminoso, Deus deixa a gente pedir. Agora, é treinar o nosso coração a pedir e a se contentar com o básico, com o pão de cada dia. É isso. Porque se a gente não treina o nosso coração a se contentar com o pão, a gente sempre vai viver ansioso por aquilo que não é pão, por aquilo que é supérfluo. E aí vai ter que vir uma crise forte para que a gente consiga diferenciar o que é essencial e o que não é essencial. É só em momento de guerra, de crise profunda, que a gente aprende o que é essencial e o que não é essencial. Na guerra, no meio da guerra, o pão vira o essencial novamente. Então, às vezes, Deus coloca a gente no meio da guerra para a gente reaprender a beleza e a importância do pão. Por exemplo, Juliano, nesse sentido, a pandemia nos mostrou quanto estar entre amigos é importante. Exato. E nós, por vezes, não... estar com meu pai, minha mãe, meus amigos, uma coisa natural. Mas quando isso foi tirado das pessoas, mostrou quanto isso é essencial e é importante. Mas sem que isso nos fosse tirado, por vezes nós tínhamos a oportunidade de estar com quem amamos e optávamos, de repente, por não estar. Até que, eu não posso mais, agora... E aí você sente na pele aquela necessidade. E é engraçado que nós não estamos falando nesse caso, de algo secundário, porque o estar com pessoas é algo essencial, que Deus nos criou para isso. Então isso é muito, muito importante. Talvez uma outra abordagem que mostra, por exemplo, por que a Joy se reúne como comunidade. Porque supre uma necessidade. Nós somos criados para viver em comunidade. Então, aí, pulando para a minha próxima pergunta, estar em comunidade seria E o que a Joy faz aqui? Estar em comunidade, acho que o pós-culto também é uma coisa muito interessante. Os PGs, o churrasco no parque. Essa é uma estratégia? Com certeza. De todas essas, o churrasco no parque é a melhor estratégia. É o que diminui mais a ansiedade. Por uma picanha brasileira, então. Então essas são estratégias da Joy para vários outros motivos, mas para estar em comunhão e diminuir, acho que o estresse de todo mundo, a ansiedade. Isso ajuda também, né? Olha, por exemplo, é comum as pessoas procurarem ajuda daqueles irmãos que chegaram mais cedo aqui, que chegaram antes do que eles. Então tem mais experiência, por exemplo, no Canadá. E o que eu aprendi, e uma frase para mim que tem se tornado recorrente, é o que eu falo para eles. Não veja a sua situação como se você estivesse vivendo e você fosse o único. Eu falei aqui, eu falo, se você conversar, todo mundo tem uma história. E todo mundo tem as suas lutas, no plural. Todo mundo teve os seus inúmeros problemas. Então, eu acredito que, por exemplo, quando nós nos reunimos como corpo, como família, você consegue ver e ser edificado pelo testemunho do irmão. Se o Juliano passou por isso e ele venceu, eu também posso vencer. Se o Will passou por isso e Deus o abençoou, eu sirvo esse mesmo Deus, ele vai cuidar de mim. Então tem esse elemento na coletividade entre irmãos que nos ajuda a entender, porque por vezes você fica com a impressão de que você está vivendo isso sozinho. E as mídias sociais fazem isso, né, Juliano? Porque você já viu o pessoal chorando ou contando que perdeu o emprego? Não é comum. Não.
As mídias sociais estão lá para mostrar o aspecto positivo e não o negativo. Que alguém acordou 5 da manhã para tirar neve. Não, eu o dia vejo inteiro. já Ninguém aqueles fala vídeos lá isso. do cara que acorda 5 da manhã, lava o rosto com gelo, com limão, vai correr 5h30, corre 10 km 5h30, volta. Aí você fala, não, tem que viver um negócio desse tipo, né? E o outro que... Então as pessoas estão... Por exemplo, a mãe, né, vê lá, começa a seguir uma influencer que educa os filhos de uma determinada forma, e algoritmo, você sabe como que funciona, vai sempre entregar esse tipo de conteúdo. Aí uma outra mãe influencer apresentando a educação dos filhos sob outro prisma, outra perspectiva. E aí daqui a pouco, ela está querendo replicar tudo que ela está ouvindo na rede social, por conta dessas influências, na vida dos filhos, as filhas. Cara, é terrível, ninguém aguenta, né? Quando você menos perceber, você está dentro da bolha criado pelo Exato. algoritmo, achando que tudo aquilo é o mundo. Que é isso que ele faz. Isso aqui é o mundo todo mundo faz isso, só eu não. Meus filhos têm que ser perfeitinhos, que nem os filhos da influencer A, Exato. B, C. Isso é um grande perigo, né? E para finalizar, acho que eu tô ouvindo muito mais do que falando. Mas para finalizar, quais seriam as dicas ali de leitura bíblica, devocionais diário, para tentar diminuir? Talvez o que o senhor usou nesses períodos, ou talvez que você indica para o pessoal que está nos assistindo. Olha, para mim, 3 coisas. Primeira é reconhecer que a ansiedade tem a ver, sim, com a vida espiritual. Tem a ver, sem dúvida alguma. Jesus fez essa relação em Mateus 6. Fez essa relação. No mesmo contexto que ele fala de ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ele chama os seus discípulos de homens de pequena fé. Então, a fé pequena, ela gera ansiedade, sim. A falta de confiança no cuidado de Deus vai gerar ansiedade. E aí ele dá a resposta depois, mais para frente. Tudo que ele falou sobre ansiedade, falou, olhem para os pássaros, são alimentados, para os lírios, como Deus os veste, etc. e tal. Ele diz, então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, busque o reino de Deus acima de tudo. E as outras coisas que a gente precisa, que é essencial, Deus prometeu que ele vai acrescentar. Né? A ansiedade sempre pensa, e se? Como eu falei aqui, e se? E a resposta da fé é, mesmo que Deus vai estar comigo. Deus vai estar comigo, não importa o que vai acontecer lá na frente. Deus já está lá na frente cuidando da minha vida. Uma outra coisa é oração. Paulo fala aos Filipenses. Filipenses 4, tinha anotado aqui. 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quase que repetindo o que Jesus falou. Mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que Pedro diz também, né? Sobre lançar ansiedade. 1 de Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a ansiedade é um peso. Ela é um fardo. E ela tem que ser, a ideia aqui lançar é largar, é abandonar. Abandone todo o peso que está sobre você e coloque aos pés do Senhor. Né? E isso é constante, é contínuo. Não tem como, em um momento da vida, do dia, você pegar toda a sua ansiedade, colocar lá e falar, bom, agora já não tenho mais ansiedade alguma. Não, é sempre uma luta. Quando a ansiedade bater, dobra os seus joelhos, pega a sua ansiedade, o seu motivo, coloca aos pés de Jesus e diz, Jesus, estou lançando aqui, estou colocando, abandonando aqui a razão da minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Então é basicamente assim que eu tento lutar contra a ansiedade e me manter o mais longe possível desse mundo digital. Eu diria que uma das maneiras que nós podemos lutar contra a ansiedade é você de fato negar o seu eu, porque nós falamos muito de ídolos e talvez o maior ídolo que a gente crie é quando nós passamos a confiar em nós mesmos, excessivamente em nós mesmos. Então, eu sou a pessoa que eu vou trazer a minha família porque eu tenho
tanto estudo, eu tenho experiência, eu sei a língua, e a gente começa a confiar muito no que a gente faz, nas nossas habilidades, e às vezes as coisas não acontecem como nós queríamos. E então eu vejo que é você criar de fato uma total dependência de Deus em tudo, em tudo. Você olhar e falar assim, é Deus de fato quem cuida de mim e eu não estou no controle. Uma passagem bíblica que sempre me marca é quando Jesus ele fala, aquela pessoa que quiser ganhar a sua vida, ela irá perdê-la. E a pessoa que perder por amor de mim, ele irá ganhá-la. Então, é você literalmente, talvez você nos ouvindo, a pessoa nos ouvindo até pode pensar, na situação que eu estou agora eu não vejo mais saída. É nessa situação que Deus ama agir e mostrar. Nós comentamos em outros episódios, por exemplo, no caso de Lázaro. Imagine de repente a ansiedade de Marta e Maria. Jesus, nós pedimos para o Senhor vir aqui, não foi hoje não. Você chega 4 dias atrasados, ele já está enterrado e cheira até mal. E Jesus olhou e falou assim, não, mas espera aí. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então nós temos que olhar os nossos problemas por esse prisma. Deus ele é todo poderoso, ele é capaz, a Bíblia diz, haveria alguma coisa impossível para Deus? E tirarmos nós mesmos de uma maneira idólatra, como se nós sempre fôssemos a solução. Eu acho que a ansiedade tem muito a ver com isso. Eu contava com o meu trabalho, eu contava com isso, eu contava que eu faria isso, e nesse sentido não existe nem espaço para Deus trabalhar, né? Show de bola. Perfeito. Uau. Então acho que a gente pode encerrar. A gente tentou não ser profundo, mas não tem como, né? A mente ficou muito bom. Obrigado por vocês estarem aqui. Falou muito comigo esse podcast. Me lembrou bastante coisas do passado. Acho que quando é o período de gravidez da Pri, pelo que aconteceu antes da gravidez, eu passei o período quase todo, assim, bem ansioso, e Deus me tratou no percorrer do caminho. E eu acho que, finalizando, eu falaria uma frase que o Diego fala muito, que ele falou uma vez pra gente, é o seguinte, seja sincero com Deus. Acho que às vezes falta isso. Falta a gente dobrar os joelhos e falar, Deus, eu sou isso, é isso que eu tenho, é isso que eu sou, eu gosto, eu não gosto. Porque às vezes a gente tem a tendência de falar, obrigado, Deus, mas Deus nem quer. Deus sabe que você não tá gostando. Deus sabe que você não gostou. Aí você fala, não, obrigado. Da boca pra fora. Da boca pra fora, mas você não gostou. Mas só se você falar, cara, Deus, eu aceito. Eu vou, sei que é pra me ensinar. Sei que é pra alguma coisa. Então, a gente termina por aqui. Obrigado você que esteve aqui conosco. Fica com Deus e só o Senhor. O Senhor sabe tudo. O Senhor cuida de nós desde o princípio até o fim. Amém. 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 Valeu.